Vamos para a nossa terceira questão de equações fracionárias, né? Essa questão é uma questão um pouco mais complicada e que precisa de conhecimentos de produtos notáveis, certo? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer nessa questão é, como já mencionado nas últimas aulas, nos últimos 2 exercícios, é eliminar o x, né? Eliminar a incógnita do denominador, né? Para que ela se transforme, para que essa equação se transforme em uma equação do segundo grau. Só que o que nós temos que fazer? O MMC. O MMC entre quem? Entre x menos 5, x mais 5 e x quadrado menos 25. Só que nós temos que lembrar que esse x quadrado menos 25 é quem? X ao quadrado menos 25 é um produto notável. Que produto notável é esse? É x mais 5 vezes x menos 5. Então, a gente tem que lembrar que x ao quadrado menos 25 é x mais 5 vezes x menos 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, todo mundo entre parênteses. Então, x mais 5 vezes x menos 5. Lembrando que esses carinhas aqui multiplicados dá x ao quadrado menos 25. Como é que a gente resolve isso aqui mesmo? É só a gente perceber que isso daqui é o quadrado da diferença, é um produto notável. Como é que a gente transforma ele em um produto? Tira a raiz do primeiro e a raiz do segundo. A raiz de x ao quadrado é x. A raiz de 25 é 5. Então, vai ficar produto da soma pela diferença. X mais 5, x menos 5. Então, soma pela diferença. Pronto. Agora, vamos resolver o nosso MMC. Eu vou começar dividindo por x menos 5, tá? Então, dividir isso aqui por x menos 5. X menos 5 dividido por x menos 5 dá 1. X mais 5 dividido por x menos 5 não dá. Então, eu só repito. X mais 5 vezes x menos 5 dividido por x menos 5, o x mais 5 não dá para dividir, mas o x menos 5 dá. E x menos 5 dividido por x menos 5 é 1. E 1 vai ficar vezes esse x mais 5 aqui, que dá o próprio x mais 5. Agora, a gente vai dividir por x mais 5. O 1 aqui a gente repete. X mais 5 dividido por x mais 5 dá 1 também. X mais 5 dividido por x mais 5 também dá 1. Então, quando a gente tem no MMC todos os valores 1, 1, 1, aí a gente pode, significa que a gente pode encontrar o valor desse MMC. Então, o valor do MMC, vou colocar bem aqui, é x menos 5 vezes x mais 5. Só que quando a gente for resolver nossas questões, a gente tem que lembrar que esse x menos 5 vezes x mais 5 é o próprio x quadrado menos 25. Isso a gente vai entender daqui a pouco porque que a gente tem que lembrar disso. Então, vamos fazer aqui o MMC. Vai dar um pouquinho grande essas barrinhas. Então, aqui embaixo, x menos 5, x mais 5, x menos 5, x mais 5, então, o que a gente faz na MMC? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide por esse e o resultado multiplica por esse. Então, x menos 5 vezes x mais 5 dividido por x menos 5 vai sobrar o x mais 5. Só que vai ser x mais 5 vezes 3. Então, vai ser 3 vezes x mais 5. Isso aqui dividido por x mais 5 vai sobrar o x menos 5 vezes 1. E x menos 5 vezes 1 é o próprio x menos 5. Agora aqui, ó, x menos 5 vezes x mais 5 dividido por x quadrado menos 25, se a gente parar para pensar, se a gente perceber, o x menos 5 vezes x mais 5 é o próprio x quadrado menos 25. E todo número dividido por ele mesmo dá 1.
Então, 1 vezes 10 menos x ao quadrado dá próprio 10 menos x ao quadrado. Agora a gente pode eliminar o denominador. Por quê? Porque ele está repetido nos 3 valores aí, ó. Nos 2 membros ele está repetido. Agora a gente vai fazer o quê? Distributivo aqui e resolver nossa equação. Então, 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 5 dá 15. Mais x menos 5. 10 menos x ao quadrado. O que a gente vai fazer? Agora a gente tem que organizar a nossa equação de modo que fique ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, o primeiro valor tem que ser de x quadrado. Então, já vou trazer ele para o primeiro membro, x ao quadrado. Ele veio positivo. Tem algum outro valor de x ao quadrado? Não tem. Então, a gente vai passar para os valores de x. Quem é o valor de x? 3x mais 3x. Quando não tem nenhum sinal, significa que é mais. Então, mais 3x. Tem outro de x? Tem. Esse x bem aqui, ó. Então, mais x. Então, já foi. Agora, vamos... Todos os de x já foi. Agora, vamos para os que tem apenas números. Mais 15. Menos 5. E esse 10 vem para cá. Menos 10. Eu trouxe o x quadrado para o primeiro membro e trouxe o 10 para o primeiro membro. Então, no segundo membro não ficou ninguém. Agora, a gente vai reduzir isso aí a termos semelhantes. X quadrado só tem ele. Então, eu posso repetir. X ao quadrado. O valor de x tem esses dois bem aqui. Então, vai ficar 3x mais x, que dá 4x. Aí, aqui... Mais 15 menos 5 dá mais 10. Mais 10 menos 10 dá 0. Então não preciso nem colocar. Igual a quem? A 0. Pronto, agora nós temos uma equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau está organizada como a gente tem que organizar ela. Que tem que ser assim, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Sério que está desse jeito? Mas, professor, na equação geral não tem que ser um valor de x quadrado, um valor de x e um termo independente? Tem que ter isso aí. Só que se a gente reparar, aqui não temos o termo independente. Então, se nós não temos, significa que esse termo independente é 0. E eu falei lá na primeira aula que todos os coeficientes podem ser igual a 0, menos o a. Porque se o a for igual a 0, deixa de ser uma equação do segundo grau e vira uma equação do primeiro grau, porque 0 vezes x quadrado vai dar 0. Então, vai sumir esse ax quadrado, fica bx mais c. Aí, deixa de ser do segundo grau e vira do primeiro grau. Certo. Mas, aqui, continua sendo do segundo grau? Sim. Apenas o c foi igual a 0, então continua sendo uma equação de segundo grau. Só que a gente tem outra forma de resolver quando c é igual a 0, que é também por conhecimentos relacionados a produtos notáveis, fatoração. E se a gente reparar aqui, nós temos um fator comum. Que fator comum é esse? X. Então, eu coloco ele em evidência. X quadrado dividido por x dá x. 4x dividido por x dá 4. Igual a 0. Se eu efetuar o contrário aqui, ó, vou colocar bem aqui o contrário. Eu vou fazer distributivo, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4 dá 4x. Então, se você fizer o contrário da fatoração, tem que dar o valor que estava aqui em cima, certo? Então, a minha fatoração está correta, porque quando eu fiz a distributiva, deu certinho esse valor aqui de cima. Então, nós temos uma multiplicação que dá 0. Se uma multiplicação dá 0, significa, ó, por exemplo, eu sei que uma multiplicação ela vai dar 0 de dois números. E vamos supor que um número não seja 0, seja 3. Se é 3 vezes algum número que dá 0, então esse número aqui, então o próximo número tem que ser 0. Nesse caso aqui, eu tenho
um número multiplicado por 3 que dá 0. Que número é esse? Também tem que ser 0. Então, 3 vezes 0 é 0 e 0 vezes 3 é 0. Então, ou esse x ele vai ser 0, ou x mais 4 vai ser 0. Então, é com essas duas hipóteses que nós vamos calcular o nosso x, que é justamente o x' e o x duas linhas. Então, vamos lá. A primeira hipótese, x é igual a 0. Esse x é igual a 0. A segunda hipótese, x mais 4 é igual a 0. Está resolvido? Não, porque a gente tem que isolar o x. Então, o x vai ser igual, esse mais 4 vai passar para o outro membro como menos 4. Então, a gente resolveu a nossa equação. Nós temos que x' é igual a 0 e x duas linhas é igual a menos 4. Então, isso aqui é uma outra forma de resolver. Então, isso aqui é uma equação fracionária e que quando a gente resolveu a parte da equação fracionária, nós ficamos em uma equação do segundo grau que o c é igual a 0. Se o c for igual a 0, a gente pode resolver por produtos notáveis, por fatoração. Então, isso aqui é uma outra forma também de resolver equações de segundo grau. Isso é uma equação que tem uma sequência de cálculo um pouco grande, mas espero que vocês tenham entendido toda essa sequência.